A gente cresce ouvindo que homem de verdade não chora, que fraqueza é coisa de frouxo. Mas e se a maior força estiver justamente em se permitir sentir? Eu passei mais de uma década mergulhando em histórias assim. Relatos de vida, onde o destino joga as cartas mais cruéis. E posso dizer, a verdade por trás da bravura nem sempre é o que parece. Hoje, vou te contar sobre um fazendeiro do Mato Grosso do Sul. Um homem que acreditava ser indestrutível até o dia em que a selva o engoliu. E Santo Antônio, de um jeito impossível, o devolveu. Joaquim cresceu com a terra grudada nas mãos. O sol castigando a nuca, o cheiro de gado, poeira e suor era seu perfume diário. Desde menino, a voz do pai ecoava no ouvido. Homem não chora, Joaquim. Isso é fraqueza, coisa de frouxo. Aquelas palavras duras como couro cru cravaram-se em sua alma. Uma estaca. Ele aprendeu cedo a engolir o pranto, a dor, a sensibilidade. Achava que isso o tornava forte. Sua rotina era um relógio. Acordava antes do galo cantar. O café amargo queimava a garganta. O cheiro de orvalho misturado ao esterco fresco preenchia o ar úmido da madrugada pantaneira. Passava horas a cavalo, sob um céu azul que parecia infinito. O suor escorria em riachos pelas têmporas. O calor do sol na pele era uma constante. Ele lidava com gado bravo, com cercas quebradas, com a imprevisibilidade da natureza. Cada dia era uma batalha silenciosa, uma prova de sua virilidade. Mas havia um incômodo, um nó, lá no fundo, um peso que ele carregava, uma tristeza que nunca encontrava vazão. Ele evitava olhar para dentro, para o vazio, para a solidão que o abraçava nas noites sem lua. A vida seguia, mas algo dentro dele pedia mais. Um alívio, uma pausa. Ele não sabia o quê, não sabia como. As coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes. Uma manhã, encontrei um chapéu de palha, seu velho chapéu, jogado perto do curral. Não era o lugar dele. Joaquim era metódico. Tão metódico quanto o nascer do sol. Aquilo me incomodou. Uma pontada. Parecia que algo se desencaixava, como uma engrenagem rangendo. Eu parei, respirei, observei. Depois, o relógio da cozinha. Aquele velho relógio de parede. Sempre atrasado. 2 horas. Não era a primeira vez. Mas agora, parecia um aviso. Um tempo que se recusava a seguir em frente. O tic-tac parecia mais lento, mais pesado, como um coração cansado. O ar na casa parecia mais denso, mais pesado. Um cheiro de terra molhada, mesmo em dias secos. A sensação veio de dentro, um peso no peito, um aperto, como se uma mão invisível estivesse esmagando seus pulmões. Ele tentava ignorar, trabalhar mais, mas o zumbido nos ouvidos se tornou constante. Um chiado fino, como um fio de alta tensão. A vista ficava turva, o chão parecia balançar sob seus pés. Uma tontura súbita, e então a queda. Não foi uma queda de cavalo. Foi no meio do pátio, do nada. As pernas falharam, o corpo pesado. Ele sentiu o impacto, o gosto de terra na boca, a vergonha. Ninguém viu, graças a Deus. Mas o suor frio escorria. As mãos tremiam por dentro. O coração batia forte, um tambor. Ele se levantou, limpou a poeira. Fingiu que nada havia acontecido. Mas algo havia mudado. Um tremor invisível. Uma rachadura. Os dias seguintes foram estranhos. As bordas do mundo pareciam se desfazer. O silêncio da fazenda, antes um bálsamo, agora soava. Um som agudo, quase um grito. O tempo se esticava. As horas pareciam dias, e os dias, semanas. Ele caminhava, mas sentia que flutuava. Perdia o contato. As cores pareciam mais pálidas. Os sons, abafados. Como se estivesse submerso. A luz do sol, tão forte e vibrante, agora parecia filtrada. Uma névoa tênue. O calor do Pantanal, que antes era familiar, agora o sufocava. Uma manta pesada. O ar era difícil de respirar. Cada inspiração era o esforço, um peso. Ele se sentia pequeno, diminuído. A terra sob seus pés não parecia sólida. Era como areia movediça. Engolindo-o devagar. O cheiro da mata, antes
Vida. Agora, putrefação, um odor adocicado e pesado, de folhas em decomposição, de algo que morria lentamente, o som dos pássaros. Antes, melodia. Agora, cacofonia, gritos estridentes, como avisos. O calor que vinha de dentro, sem queimar por fora. Um calafrio estranho. A pele arrepiada, cada poro aberto. A textura da camisa de algodão que antes era macia, agora parecia lixa. Cada fio arranhava. O peso do ar. Ele sentia, como se estivesse carregando uma montanha nas costas. A luz do sol, que penetrava as árvores, formava manchas dançantes, mas não trazia clareza, apenas sombras. Elas se moviam, se contorciam, como formas disformes. Ele estava sendo puxado para um lugar escuro, um lugar que engolfa. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Eu sentia essa pressão, esse afogamento. E, estranhamente, comecei a ver as coisas de outro jeito. Não com os olhos, mas por dentro. Via os vizinhos, os homens da redondeza, fortes por fora, quebrados por dentro. Buscavam a terra, o gado, o ouro, a admiração. Uma idolatria silenciosa, ao que era passageiro, ao que era vaidade. Lembro do velho coronel, um líder confiante, sempre com a palavra certa, mas o peso em seus olhos, a solidão que ele disfarçava com um riso alto. Ele se orgulhava da sua dureza, da sua invencibilidade. Eu via aquilo, e via em mim a mesma casca, o mesmo engano, a busca por ser o homem de verdade, aquele que não falha, que não sente, que não chora. Aquele ideal era uma armadilha, uma prisão. Eu construí minha vida em cima de uma mentira. A de que a fraqueza era o inimigo, de que a sensibilidade era um defeito. Essa visão distorcida me sufocava, mais que o calor, mais que o ar pesado. Era a consciência. Ela me apertava, me mostrava que eu estava vivendo uma vida pela metade. Eu via outros, um comunicador querido, amado por muitos, mas por trás do sorriso fácil, uma fome insaciável por aplausos, uma artista venerada, buscando na arte não a verdade, mas a validação, a cada um seus próprios altares, suas idolatrias veladas. E eu não era diferente. Meu orgulho, minha autossuficiência, eram meu próprio ídolo, meu engano maior. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre meus olhos. Eu estava preso naquela teia de engano. Quando a tarde chegou, quente, abafada, o sol castigava. Eu fui revisar uma cerca, lá na divisa, bem longe, onde o mato era mais fechado, o ar denso, cheio de cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Um silêncio estranho, que não era paz, era uma espera. Eu me abaixei para ver um arame solto. O suor escorria pelos olhos, cegava um pouco. O calor subia da terra, queimava minhas calças, e então o inesperado. Um vulto, uma sombra, um flash amarelo e preto. A rainha selvagem, a onça pintada. Ela veio. Não vi de onde. Não ouvi nada, até que fosse tarde. Ela estava ferida. Eu percebi. O corte na pata, acuada, e avançou, com a fúria de um raio. Não tive tempo, não tive reação. O golpe poderoso, senti o impacto, no peito, o peso do corpo dela, as garras rasgando, minha carne, um rasgo profundo, o gosto metálico do sangue, quente, espesso, na boca. Caí. No chão seco, duro, a poeira subiu, cobriu meu rosto. Eu via o corpo dela, em cima de mim, o cheiro selvagem, forte, de caça, de sangue. Os olhos dela, verdes, frios, fixos. A onça estava ali, prestes a desferir o golpe fatal. Eu sabia, era o fim. Eu senti a vida escapando, mas algo diferente veio. Não era o medo da morte, não era pânico, era uma dor mais antiga, mais profunda. A dor de uma vida não vivida, de um coração nunca aberto. Eu vi meus anos passando, sem riso de verdade, sem lágrimas, sem alma. Eu estava ali, morrendo, e a maior dor era essa, a de não ter sido inteiro, em meu último fôlego, consciente. Eu não implorei pela minha vida, não pedi que me salvasse, não, eu sussurrei, em um misto de resignação e súplica. Santo Antônio, se eu valer alguma coisa, se eu não for tão fraco. A frase saiu, quase sem som, um fiapo, aquele nome, na ponta da língua.
Naquele instante, um som agudo, inexplicável, como o estalo de um galho invisível, ecoou na mata densa. A onça, no ápice do ataque, estacou, congelou, ergueu a cabeça, os olhos fixos em algo que eu não via. Um rosnado confuso, baixo. Ela virou, sem pressa, e sumiu na vegetação fechada. Eu fiquei ali, estirado, sangrando, vivo, mas a mente em choque. A incredulidade me preencheu. Como podia? Eu, o fraco, o homem que não chorava, o que não se rendia. Eu havia sido poupado. A dor física era intensa, mas a perplexidade espiritual formigava em cada nervo do meu corpo. Eu negava, racionalizava, buscava explicações lógicas. Um galho, um som, um susto. Mas no fundo, bem lá no fundo, algo havia sido quebrado. Uma crença antiga, despedaçada, e algo novo, assustador e glorioso, começava a nascer. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Eu estava ali, estirado, sangrando, vivo, mas a mente, em choque, a incredulidade, me preencheu. Como podia? Eu, o fraco, o homem que não chorava, o que não se rendia. Eu havia sido poupado. A dor física era intensa, mas a perplexidade espiritual formigava em cada nervo do meu corpo. Eu negava, racionalizava, buscava explicações lógicas. Um galho, um som, um susto. Mas no fundo, bem lá no fundo, algo havia sido quebrado. Uma crença antiga, despedaçada. E algo novo, assustador e glorioso, começava a nascer. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. A poeira assentou. O cheiro de terra e sangue misturava-se. Um gosto amargo na boca. Eu senti o peso do meu corpo, a dor lancinante, no peito, nas costas. Cada movimento, uma agonia. Minhas roupas rasgadas, embebidas no meu próprio sangue. O sol ainda castigava, mas agora seu calor parecia frio, uma sensação estranha de queimação por dentro. Levantar era uma tarefa impossível, mas eu tinha que, não podia ficar ali. Jogaria tudo fora, a luta, a vida. Eu me arrastei, meus músculos queimavam, cada fibra gritava. Eu senti o chão áspero contra minha pele, o cheiro de mato, de vida selvagem, que agora tinha um novo significado, um aviso, um mistério. Consegui me arrastar até a cerca, aquela mesma cerca que eu viera consertar. O arame farpado se cravou na minha mão, mas eu não sentia nada, além da necessidade de sobreviver, de voltar. Eu me apoiei, levantei devagar. O mundo girava. As cores se misturavam, o suor frio escorria pelas minhas costas. A caminhada de volta foi um inferno. Cada passo, uma eternidade. O sol descia, pintando o céu de laranja e roxo. Ouvia a paisagem, mas ela não me tocava. Eu estava longe, em algum lugar, entre o milagre e a morte. O cheiro de orvalho começava a subir, trazendo o frio da noite. Mas eu sentia um calor estranho, por dentro, que não era febre, era outra coisa. Cheguei em casa, ninguém me esperava. Ninguém notou minha ausência, o silêncio da fazenda me abraçou. Eu entrei na penumbra da sala, o cheiro de café velho e madeira. Minha camisa estava grudada no corpo. As feridas começaram a pulsar. A dor, agora, era real, física, inegável. Os dias de recuperação foram um crisol, uma fornalha de dor e reflexão. Eu estava sozinho, com meu corpo ferido e minha mente em turbilhão. A dor física era intensa. Cada curativo, cada toque, um martírio. Mas a dor da alma, essa era diferente. Finalmente, ela encontrava um novo significado, uma voz que antes eu calava. O cheiro de antisséptico se misturava com o cheiro de terra, que ainda impregnava minhas roupas e minha pele. O calor da febre subia e descia, em ondas.
Eu sentia o peso dos lençóis contra as feridas, a textura do curativo, áspera contra a carne viva. Eu ficava ali, deitado, pensando, revisando cada segundo daquele ataque. A onça, o som, Santo Antônio. Eu repetia, em voz baixa, aquelas palavras como um mantra, como um segredo, que eu não podia dividir com ninguém. Como explicar para o mundo que me ensinou a ser forte? Que a minha salvação veio quando eu me senti mais fraco, quando eu clamei por algo que não era minha própria força. Eu negava a todo custo. Era um galho, um som. Qualquer coisa menos intervenção divina. Eu, Joaquim, o homem que não chorava. O fazendeiro duro. Ser resgatado por um milagre. Isso não cabia na minha história, no meu orgulho. Era algo para os fracos, para os que não se bastavam, para os que precisavam de muletas. Mas a imagem daqueles olhos verdes, fixos em mim, e o som, o estalo, que a fez recuar, isso não saía da minha cabeça. O peso daquela experiência era real. Mais real que qualquer cerca, qualquer gado, qualquer colheita. Era como se eu tivesse recebido um soco na alma. Um soco que abriu uma fenda. A onça não me atacou. Por minha fraqueza. Eu comecei a entender. Lentamente, dolorosamente. Talvez ela estivesse ali para me despertar. Para quebrar aquela casca dura que eu construí ao longo da vida, para me forçar a olhar para dentro, para o vazio que eu evitava, para a dor que eu escondia. Comecei a ver que a força não residia na ausência de choro, na dureza do coração, mas na capacidade de se render, de clamar por ajuda, de aceitar que há um plano maior, um plano que não depende da minha força, da minha vontade, mas de uma graça que eu jamais tinha imaginado. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta: o orgulho cega. Minha vida, com todas as suas dores e falhas, não era um erro, não era um castigo. Era um caminho tortuoso, sim, cheio de pedras, mas que me levaria a este momento de revelação. Eu não era indigno, nunca fui, mas simplesmente não havia compreendido a profundidade da misericórdia, que sempre esteve ali, esperando por mim. Eu, Joaquim, o mesmo Joaquim, mas diferente por dentro. O cheiro de mato, que antes era putrefação, agora começava a ter um novo aroma. O som dos pássaros, que antes era cacofonia, agora parecia uma melodia, uma canção de gratidão. Eu sentia que o ar era mais leve. O peso que eu carregava começava a diminuir, lentamente, como uma névoa que se dissipa. Minha relação com Deus começou a se transformar, de medo para gratidão, de obrigação para comunhão. Não era mais um Deus distante, um juiz severo, mas um Pai que me alcançou no meu ponto mais fraco, no meu momento de maior desespero. Eu me senti escolhido, não para ser um homem sem dor, mas para ser um testemunho da graça, aceito em minha humanidade vulnerável. O passado não era mais uma corrente que me prendia. Era um alicerce para uma nova fé, uma base sólida para construir algo diferente, algo verdadeiro. Eu ainda tinha cicatrizes no corpo e na alma, mas elas não eram marcas de vergonha. Eram lembretes de um milagre, de uma segunda chance e de um nome, Santo Antônio, que eu sussurrei na escuridão e que me trouxe de volta à luz. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Eu estava ali, estirado, sangrando, vivo, mas a mente, em choque. A incredulidade me preencheu. Como podia? Eu, o fraco, o homem que não chorava, o que não se rendia, eu havia sido poupado. A dor física era intensa, mas a perplexidade espiritual formigava em cada nervo do meu corpo. Eu negava, racionalizava, buscava explicações lógicas, um galho, um som, um susto, mas no fundo, bem lá no fundo, algo havia sido quebrado, uma crença antiga, despedaçada, e algo novo, assustador e glorioso começava a nascer.
Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. A poeira assentou. O cheiro de terra e sangue misturava-se. Um gosto amargo na boca. Eu senti o peso do meu corpo, a dor lancinante. No peito, nas costas. Cada movimento, uma agonia. Minhas roupas, rasgadas, embebidas, no meu próprio sangue. O sol ainda castigava, mas agora, seu calor parecia frio. Uma sensação estranha de queimação. Por dentro, levantar era uma tarefa impossível, mas eu tinha que, não podia ficar ali. Jogaria tudo fora. A luta, a vida, eu me arrastei. Meus músculos queimavam, cada fibra gritava. Eu senti o chão áspero contra minha pele. O cheiro de mato de vida selvagem, que agora tinha um novo significado. Um aviso, um mistério. Consegui me arrastar até a cerca, aquela mesma cerca que eu viera consertar. O arame farpado se cravou na minha mão, mas eu não sentia nada além da necessidade de sobreviver, de voltar. Eu me apoiei, levantei devagar. O mundo girava, as cores se misturavam. O suor frio escorria pelas minhas costas. A caminhada de volta foi um inferno. Cada passo, uma eternidade. O sol descia pintando o céu de laranja e roxo. Eu via a paisagem, mas ela não me tocava. Eu estava longe, em algum lugar entre o milagre e a morte. O cheiro de orvalho começava a subir, trazendo o frio da noite. Sentia um calor estranho, por dentro, que não era febre, era outra coisa. Cheguei em casa, ninguém me esperava. Ninguém notou. Minha ausência, o silêncio da fazenda, me abraçou. Eu entrei na penumbra da sala. O cheiro de café velho e madeira. Minha camisa estava grudada no corpo. As feridas começaram a pulsar. A dor, agora, era real, física, inegável. Os dias de recuperação foram um crisol, uma fornalha de dor e reflexão. Eu estava sozinho, com meu corpo ferido, e minha mente em turbilhão. A dor física era intensa, cada curativo, cada toque, um martírio. Mas a dor da alma, essa era diferente. Finalmente, ela encontrava um novo significado. Uma voz que antes eu calava. O cheiro de antisséptico se misturava com o cheiro de terra, que ainda impregnava minhas roupas e minha pele. O calor da febre subia e descia em ondas. Eu sentia o peso dos lençóis contra as feridas, de textura do curativo, áspera contra a carne viva. Eu ficava ali, deitado, pensando, revisando cada segundo daquele ataque. A onça, o som, Santo Antônio. Eu repetia em voz baixa aquelas palavras, como um mantra, como um segredo, que eu não podia dividir com ninguém. Como explicar para o mundo, que me ensinou a ser forte, que a minha salvação veio quando eu me senti mais fraco, quando eu clamei por algo que não era minha própria força. Eu negava, a todo custo. Era um galho, um som, qualquer coisa, menos intervenção divina. Eu, Joaquim, o homem que não chorava, o fazendeiro duro, ser resgatado por um milagre, isso não cabia na minha história, no meu orgulho. Era algo para os fracos, para os que não se bastavam, para os que precisavam de muletas, mas a imagem daqueles olhos verdes fixos em mim e o som, o estalo que a fez recuar. Isso não saía da minha cabeça. O peso daquela experiência era real, mais real que qualquer cerca, qualquer gado, qualquer colheita. Era como se eu tivesse recebido um soco na alma, um soco que abriu uma fenda. A onça não me atacou por minha fraqueza. Eu comecei a entender, lentamente, dolorosamente. Talvez ela estivesse ali para me despertar, para quebrar aquela casca dura que eu construí ao longo da vida, para me forçar a olhar para dentro, para o vazio que eu evitava, para a dor que eu escondia. Comecei a ver que a força não residia na ausência de choro, na dureza do coração, mas na capacidade de se render, de clamar por ajuda, de aceitar que há um plano maior,
Um plano que não depende da minha força, da minha vontade, mas de uma graça que eu jamais tinha imaginado. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Minha vida, com todas as suas dores e falhas, não era um erro, não era um castigo, era um caminho, tortuoso, sim, cheio de pedras, mas que me levaria a este momento de revelação. Eu não era indigno, nunca fui, mas simplesmente não havia compreendido a profundidade da misericórdia que sempre esteve ali, esperando por mim. Eu, Joaquim, o mesmo Joaquim, mas diferente, por dentro. O cheiro de mato, que antes era putrefação, agora começava a ter um novo aroma. O som dos pássaros, que antes era cacofonia, agora parecia uma melodia, uma canção. De gratidão, eu sentia que o ar era mais leve. O peso que eu carregava começava a diminuir, lentamente, como uma névoa que se dissipa. Minha relação com Deus começou a se transformar de medo para gratidão, de obrigação para comunhão. Não era mais um Deus distante, um juiz severo, mas um Pai que me alcançou no meu ponto mais fraco, no meu momento de maior desespero. Eu me senti escolhido, não para ser um homem sem dor, mas para ser um testemunho da graça, aceito. Em minha humanidade, vulnerável, o passado não era mais uma corrente que me prendia. Era um alicerce para uma nova fé, uma base sólida para construir algo diferente, algo verdadeiro. Eu ainda tinha cicatrizes no corpo e na alma, mas elas não eram marcas de vergonha. Eram lembretes de um milagre, de uma segunda chance e de um nome, Santo Antônio, que eu sussurrei na escuridão e que me trouxe de volta à luz. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Aquelas semanas, no leito, foram um renascimento. Lento, doloroso, mas real. A pele cicatrizava por fora, mas por dentro, as feridas da alma começavam a fechar. De um jeito que eu nunca pensei ser possível. O Joaquim de antes, aquele que engolia o choro, que se orgulhava da dureza. Ele estava morrendo, e eu o deixei ir. A primeira mudança foi na minha rotina. Não no que eu fazia, mas em como eu fazia. O sol nascia e o cheiro de orvalho subia da terra. Mas agora, eu não me jogava no trabalho, com a mesma pressa cega. Eu parava, 1 minuto, 2. Sentia o vento. No rosto, o calor do sol, que antes queimava, agora aquecia. Era um novo dia. Mas eu era outro. Eu comecei a falar com meus peões, de um jeito diferente. Não apenas ordens, mas perguntas sobre suas famílias, sobre suas dores. Eu ouvia, de verdade, o som da voz deles, antes ignorado. Agora, era uma melodia de histórias, de vidas. Eu sentia o peso das mãos e um aperto mais sincero. Aquela barreira invisível que eu construí, ela começou a ruir. O consumo também mudou. Eu sempre gostei de ter, de acumular, gado, terra, máquinas, mas agora, o brilho dessas coisas parecia opaco, sem vida. Eu comecei a valorizar o simples, a água fresca, o pão caseiro, o silêncio da noite, o cheiro de chuva na terra seca. O que eu precisava era muito menos do que eu achava. Minha comunidade começou a me ver de um jeito novo. Eu, o fazendeiro fechado, comecei a ajudar sem pedir nada em troca. Uma cerca quebrada de um vizinho, um gado doente de um amigo. Eu oferecia minha mão, meu tempo. O calor da solidariedade era um fogo que eu nunca tinha acendido. Por dentro, um calor que irradiava. E claro, a devoção. Ela se tornou o centro de tudo. Não era mais uma obrigação, um ritual vazio, mas uma sede, uma fome de algo que eu não sabia nomear. Eu comecei a ler aquelas palavras antigas, com olhos novos, a rezar, não para pedir, mas para agradecer. E o nome, Santo Antônio, ele não era mais um sussurro, desesperado, mas um farol, uma presença constante, uma luz na escuridão. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. O canal Santo Antônio Milagres traz à luz histórias como a minha,
Histórias de gente comum que foi alcançada pelo inesperado, onde a intervenção divina se manifesta nos momentos mais sombrios, revelando um propósito oculto. Você pode pensar que isso é só mais um conto do Pantanal. Mas e se não for? E se nas suas próprias provações, naquele aperto no peito, naquele zumbido na cabeça, naquela queda inesperada, você também estiver sendo chamado a enxergar um milagre, uma mão estendida, no exato instante em que tudo parece perdido, quando o mundo se desfaz e a onça está prestes a desferir o golpe fatal. Pense bem, quantas vezes você se sentiu assim, no fundo do poço, sem saída, e alguma coisa, um som, um pensamento, uma pessoa, te puxou de volta, te deu um fôlego, um sinal? Uma segunda chance. Você ignorou, racionalizou, ou permitiu que aquilo te transformasse. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. A vida é um caminho cheio de armadilhas e de milagres. A escolha é sempre nossa, de como vamos reagir ao que nos acontece, de como vamos enxergar a mão invisível que nos guia ou nos impede de cair de vez. Não espere pelo golpe da onça para clamar pelo seu Santo Antônio. Não espere que a vida te force a olhar para dentro. Eu sei que é difícil abrir mão do orgulho, da ideia de que somos autossuficientes. Eu vivi assim por anos. Construí uma muralha em volta do meu coração. Mas a verdade é que a maior força está em se render, em aceitar que não estamos sozinhos, que há um plano maior, que há uma graça que nos espera nos nossos momentos mais frágeis. Essa graça, ela não é para os perfeitos, não é para os que nunca caem, é para os que se permitem ser humanos, serem frágeis. É para você que talvez esteja agora sentindo um nó na garganta, um peso no peito, um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Eu sei que você, que está me ouvindo, já teve momentos em que se sentiu perdido, sem rumo, como se a vida estivesse te puxando para um abismo, ou como se uma onça invisível estivesse prestes a te atacar. Por trás, um medo que não tem nome, mas que aperta a alma. O cheiro de algo que se decompõe por dentro. Talvez você esteja como eu estava, construindo uma vida baseada naquilo que os outros esperam de você. No que a sociedade diz que é ser forte, ser bem-sucedido. Você se esforça, se cala, engole o choro, se afasta da sua própria sensibilidade, acreditando que isso é virtude, que isso é força. E no fundo, você sente que algo falta, que algo está errado. Eu entendi. Naquele chão duro, sangrando, que a vida não é sobre vencer todas as batalhas sozinho. Não é sobre nunca chorar, nunca fraquejar. A verdadeira batalha é contra o orgulho. É contra a ilusão de que controlamos tudo. De que somos donos do nosso destino, sem precisar de ninguém nem de nada, além de nós. E o custo é alto. A solidão, o isolamento, a dureza, que nos impede de amar de verdade, de sermos amados por quem somos, não pelo que mostramos. Eu senti a textura áspera daquela vida vazia, o calor que não aquecia, mas sufocava, o peso de viver uma mentira por anos. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu não estou aqui para te dar respostas fáceis. Não há mágica, não há atalho para a verdade. Mas eu te convido a olhar para dentro, para aquele lugar que você evita, para aquela dor que você esconde, aquela voz que você silencia. Ela está ali, esperando por uma chance de ser ouvida. A minha onça, ela veio. Ela me feriu. Mas ela me salvou. Ela me mostrou o abismo que eu estava construindo com minhas próprias mãos e me forçou a clamar por um nome que eu havia esquecido. Um nome que me trouxe de volta à vida. Mas e a sua onça? Qual é o seu grande desafio?
Qual é a sua luta? Silenciosa, aquela que te consome, por dentro, que te tira o sono, onde você se sente completamente sem saída. Será que você está esperando por um golpe fatal para finalmente se render? Para finalmente olhar para cima e pedir ajuda? O cheiro de desespero é forte, mas o cheiro de esperança pode ser mais. A vida, ela nos dá sinais, pequenos toques, antes do grande estrondo, o chapéu fora do lugar, o relógio atrasado, a queda inexplicável. Esses são os sussurros do divino, tentando nos alertar, tentando nos chamar para algo maior, mais profundo, do que nossa rotina, do que nosso orgulho. Você pode continuar ignorando, pode continuar fingindo que está tudo bem, que você é forte, que não precisa de ninguém. Eu tentei isso por uma vida inteira e quase perdi tudo. Quase perdi a chance de ser quem eu realmente deveria ser. Um homem que sente, que chora, que se rende e que vive de verdade. Mas existe um caminho, uma decisão que você pode tomar agora. Não é uma decisão fácil. É uma decisão que exige coragem. Mais coragem do que enfrentar uma onça. É a coragem de se despir do que você acha que é e abraçar o que você realmente é. Vulnerável, humano, amado. Se você está cansado de lutar sozinho, se você está pronto para derrubar essa muralha que construiu em volta do seu coração, se você quer sentir o ar leve de novo, o calor do sol que realmente aquece, a textura da vida que realmente importa, então é hora de uma escolha. Essa escolha, ela não é sobre religião, não é sobre dogmas, é sobre a verdade que vive dentro de você, é sobre se conectar com algo que transcende nossa pequena existência, é sobre permissão, permissão para ser quem você foi feito para ser, sem máscaras, sem medo de ser fraco. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Eu sei que a vida é corrida, que as preocupações nos engolem, mas pare por um segundo, respire, sinta o ar, o peso do seu corpo, a batida do seu coração e se pergunte: o que é realmente importante para você? O que te traria paz, de verdade? O que te faria inteiro de novo? Aquele som, o estalo que salvou minha vida. Ele ainda ecoa dentro de mim, não como um trauma, mas como um lembrete de que há uma força maior que age nos momentos mais improváveis, que nos alcança quando menos esperamos, quando mais precisamos, quando nossa própria força se esgota. Então eu te pergunto: você está pronto? Pronto para uma nova vida? Para um novo começo? Para aceitar que a sua fraqueza pode ser o seu maior portal para um milagre? A decisão é sua, e ela começa agora. Não amanhã, não depois, mas neste exato instante. Sua decisão, ela pode mudar tudo, agora. Eu te convido a fazer o que eu fiz, naquele chão, sujo de sangue, quando a vida me chamou. A rendição. Diga comigo, em voz baixa, ou apenas no seu coração. Sinta o peso dessas palavras, a verdade que elas trazem. Eu abro mão do meu orgulho, eu aceito minha fraqueza e escolho a graça que me salva, me guia, me transforma. Quando o sol nascer, amanhã, e o cheiro de café fresco subir, comece diferente. Leia um trecho sobre perdão ou esperança. Sinta o calor daquelas palavras. Depois, faça um elogio sincero a alguém que você ama. Deixe o amor fluir. Terceiro, renuncie a algo pequeno que te prende ao passado. Um rancor, um medo. Sinta o peso ir embora. Por fim, ore por uma pessoa que precisa de luz. Peça por seu milagre. Histórias como a de Joaquim, elas nos mostram que a intervenção divina não é um conto de fadas. É real. Acontece nos momentos mais sombrios, revelando um propósito que antes estava oculto. No Santo Antônio Milagres, a gente continua compartilhando
Esses relatos que nos lembram da força, da fé e da esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. E não perca o próximo vídeo, que pode ser o sinal que você tanto esperava para encontrar o seu próprio milagre.